Namastê, sou o mestre Alec Hoffer, está no canal Shintoísmo Cristão, espero que você esteja gostando. Está gostando das mensagens? Espero que você esteja gostando. Escreve pra gente, vamos trocar ideias. E aí a gente também te passa os nossos horários de reunião, para você estar conosco lá no Templo Sofiânico. Hoje eu vou falar de um assunto que talvez seja um dos... Eu não sei porquê, né? Mas talvez seja um dos mais polêmicos para os religiosos cristãos. Eu vou falar da face feminina de Deus, ou da deusa. Por isso que nós chamamos templo sofiânico. Sofiânico que vem de Sofia, sabedoria de Deus. Só que essa Sofia, os embromólogos dizem que ela é uma virtude divina, né? O ato de saber de Deus, de saber julgar e tal. Mas a linguagem bíblica descreve essa sabedoria como uma pessoa divina. Numa mensagem anterior, eu citei a criação do homem, né? Lá em Gênesis capítulo 1, versículos 26 e 27. Façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. E aí diz que os deuses, porque a palavra Deus lá em hebraico é Elohim, que quer dizer deuses, tradução de deuses, não Deus. Estes deuses fizeram o homem à sua imagem. E aí diz que o homem, a imagem de Deus era homem e mulher. Em algumas traduções, macho e fêmea. Então quer dizer, Deus, o divino, são, primeiro, Deus divino. O divino são deuses, não Deus. E que estes deuses têm imagem masculina e feminina. A igreja patriarcal, machista, aboliu essa imagem feminina. Mas ao abolir a imagem feminina, aboliu Deus. Livrou-se de Deus, pôs Deus para fora. Pois Deus excluiu Deus. Porque nós vamos ver hoje, nesse breve estudo, que esta mulher divina é o que de fato nos comunica a Deus. Sem ela nós não temos acesso a Deus. Sem ela nós não temos a tão falada comunhão com Deus. Sem ela a imagem de Deus se apresenta como um Deus insano, irado, castrador. Por isso que as pessoas visualizam Deus dessa forma, por isso as pessoas estão hipnotizadas com esta imagem divina do Antigo Testamento, porque lá Deus não tem a sua porção feminina. Quando eu falo em porção feminina, essa sabedoria de Deus, ela é o Espírito Santo. Assim criam os pais da igreja. Você não sabe quem são os pais da igreja, né? Os pais da igreja são os primeiros cristãos e teólogos. Tertuliano, Irineu, Orígenes, Santo Agostinho. Entre erros e acertos, um dos ensinamentos, por exemplo, de Irineu, em seu livro Contra as Heresias, é este que eu vou passar agora. Ele descrevia o Pai, ou seja, o princípio divino, o princípio original, de onde emergem, como ele dizia, as duas mãos de Deus. O Cristo, o Verbo de Deus, né? O Logos de Deus, e o Espírito Santo, a sabedoria de Deus. E que por meio destas duas mãos ele fez a humanidade. Essa é uma descrição antigamente famosa, hoje esquecida, dos primórdios da igreja. E ele não foi o único a associar o Espírito Santo à sabedoria. Então, inicialmente, a igreja pensava em um Jesus pré-existente, ou seja, um Jesus divino, que era o Logos. Essa palavra Logos, que na Bíblia aparece como verbo lá em João capítulo 1, significa pensamentos, a mente de Deus. Então Jesus é descrito como a mente de Deus. E ao lado dele havia a sabedoria. A gente pode pensar talvez como o conteúdo dessa mente. Isso nos remete, por exemplo, ao hinduísmo, inevitavelmente. O Deus original é Brahma. E de dentro da mente de Brahma emerge Sarasvati. O pensamento de Brahma surge como essa imagem divina, pela qual ele se apaixona. É uma imagem, uma linda imagem. Então, se você excluir os pensamentos da mente de Deus, que é a sabedoria, que é o Espírito de Deus, você tem um Deus insano, irado e louco. O Antigo Testamento foi escrito
a partir desta visão de Deus em que o feminino é excluído. Pensamos também na mitologia grega, o nascimento da deusa Atena. Atena emerge de dentro da cabeça de Zeus. Atena é uma deusa da sabedoria. Inclusive seu animal tutelar é uma coruja, símbolo da sabedoria. A maioria dos santuários de Atena foram transformados em santuários da sabedoria de Deus. Igrejas cristãs dedicadas às vezes à Virgem Maria ou mesmo à própria sabedoria, porque haviam igrejas dedicadas à Sofia de Deus. O atual museu e antiga basílica de Hagia Sofia, na Turquia, foi a primeira grande igreja construída pelos cristãos, e era uma igreja dedicada à face feminina, à sabedoria de Deus. A teologia oriental da Igreja Ortodoxa Grega ela ainda conserva alguns elementos da sabedoria. Se você estudar a teologia no Ocidente, a tal embriomologia, você não estudará sofiologia. Mas a teologia oriental ainda conserva, não integralmente, mas ainda conserva algum desses elementos do culto à sabedoria de Deus, que nós podemos associar Zeus, o Deus Supremo, de dentro da cabeça dele sai essa imagem perfeita de uma deusa benevolente, amiga dos homens, né? A deusa guerreira, amiga dos heróis, ou seja, o pensamento divino expressando-se numa imagem feminina, que o Novo Testamento e a Bíblia também tem esse pensamento. Então eu vou ler primeiro o livro de Provérbios, capítulo 8, a partir do verso 22. Essa é a própria sabedoria falando. O Senhor me possuía no início de sua obra, antes de suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui ungida. Grava essa palavra ungida, porque depois você vai ver uma descrição interessante de Paulo acerca disso. Desde a eternidade fui ungida, desde o princípio, antes do começo da terra. Antes de haver abismos eu nasci, e antes ainda de haver fontes carregadas de águas. Antes que os montes fossem firmados, antes de haver outeiros eu nasci. Semelhante a Brahma, projetando Sarasvati de dentro da sua mente. Ainda ele não tinha feito a terra, nem as amplidões, nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo. Quando firmava as nuvens de cima, quando estabelecia as fontes do abismo. Quando fixava ao mar o seu limite, para que as águas não traspassassem os seus limites. Quando compunha os fundamentos da terra, então eu estava com ele e era seu arquiteto. Dia após dia eu era suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo, regozijando-me no seu mundo habitável e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Então veja, por que ele projeta ela primeiro? Porque ela é o arquiteto da criação. Ela emerge de Deus, ela sai de dentro da mente, é o pensamento divino projetado, manifestado, e ela atua como arquiteto, ou seja, ela atua como aquele que desenha a criação, que planeja a criação. A criação é projeção dessa mente, dessa sabedoria de Deus. Ou seja, e é nesse ponto em que o templo sofiânico se distingue de todas as denominações cristãs. Como nós olhamos para a mitologia dos povos antigos? Como nós olhamos para o assim chamado povo eleito, os hebreus do Antigo Testamento? Olhamos para o povo eleito como um povo que abriu mão da sabedoria, abriu mão da deusa. Ela, exceto este texto e um outro que eu vou citar daqui a pouco, ela foi excluída do Antigo Testamento. Deus não tem par no Antigo Testamento, ele não tem uma esposa divina. E Israel foi o único povo a fazer isso. Esta sabedoria esteve entre os povos, entre os outros povos, as outras nações, com diversos nomes. Mas ela era sempre esta deusa primordial. Entre os celtas ela foi Brígide. Entre os povos de Yorubá ela foi Iemanjá. Na China ela foi Kuan Yin, ou ela é Kuan Yin. Entre os hindus ela tem diversos nomes, Sarasvati, Parvati, Radha. Ela é a Devi, a grande deusa que é a força de Deus. Sem ela o Deus está incompleto, sem ela o Deus está morto. Então todos os povos comungaram com a sabedoria. A revelação dos mitos e religiões entregues aos povos são revelações da sabedoria. O que hoje é chamado de bruxaria, de magia negra, associada ao demônio pela igreja que demonizou a mulher,
Demonizou a mulher porque primeiro abriu mão da mulher divina, da mulher sagrada, da mulher assentada na eternidade, da arquiteta da criação, daquela que pensou a criação. Ele demoniza a mulher, mas essas religiões antigas, onde as mulheres tinham papéis mais nobres, elas são inspirações da sabedoria, da mesma sabedoria. Essa sabedoria é essa manifestação de todas as deusas. Por isso que Paulo, quando fala em sabedoria, fala multiforme sabedoria. Quer dizer, uma sabedoria com muitas formas. Então nós estamos muito tranquilos com isso. É o Antigo Testamento. São os hebreus que abriram mão desta sabedoria. E Jesus, ao falar dessa sabedoria, se você ler aqui, ainda em Provérbios 8, versículo 35 e 36, ela diz: porque o que me acha, acha a vida e alcança a favor do Senhor. Mas o que peca contra mim, violenta a própria alma. Todos os que me aborrecem, aborrece quer dizer odeiam, viu, evangélico? Que acha que falar que existe uma deusa é uma blasfêmia sem tamanho. Todos os que me aborrecem ou me odeiam amam a morte. É isso que Jesus disse em Lucas, capítulo 11 e 12. A blasfêmia contra o Filho do Homem é perdoada. Ou seja, você xingar o Cristo renascido, não é o Filho do Homem, não é Jesus na sua primeira vinda, é o Cristo que virá. Por isso que Jesus fala do Filho do Homem na terceira pessoa. Você xingar o Cristo renascido, você blasfemar dele, você não acreditar nele, Jesus diz que essa blasfêmia é perdoada. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo será réu de eterno juízo. Porque ela é a projeção mais íntima, mais perfeita e mais bela de Deus. Você xingar a alma de Deus, você falar contra a interioridade de Deus, a projeção mais bela da mente de Deus, não tem perdão. Você se coloca em inimizade, odeia a sua própria alma, porque ela é a arquiteta da tua alma, ela que projetou a tua alma. Agora eu vou ler um livro, e eu sei que algumas pessoas vão parar de ver o vídeo só por causa disso. Eu vou ler A Sabedoria de Salomão. Esse livro não existe nas Bíblias evangélicas. E aqui não é o espaço de explicar por quê, porque seria uma explicação muito longa. Entretanto, os livros que estão presentes na Bíblia Católica, Sabedoria de Salomão, Judite, Tobias, estes livros, há indícios de que eles faziam parte da Septuaginta, ou seja, a versão grega do Antigo Testamento. E a Septuaginta era a Bíblia dos cristãos. Há indícios disso. Então, a Bíblia católica está completa e a Bíblia evangélica não. Disso falaremos em mais detalhes em outro dia. Mas quando eu ler aqui a Sabedoria de Salomão, você vai começar a suspeitar por que evangélicos e protestantes que, embora Lutero fosse devoto de Maria, escreveu hinos para Maria, os seus posteriores seguidores foram pouco a pouco tirando o culto feminino. Né? A famosa história da Inquisição das Bruxas de Salem, tem até um filme, né, com a Winona Ryder. Aquela perseguição a bruxas não foi feita por católicos, foi feita por protestantes, que é uma das mais famosas, né? Então, a demonização da mulher não foi obra apenas dos católicos, ela foi talvez até com mais ênfase dos protestantes. Quando eu ler esse texto, você talvez entenda porque Sabedoria de Salomão não está na Bíblia João Ferreira de Almeida. Capítulo 7 de Sabedoria de Salomão. Anota, se tiver uma Bíblia católica, procure nela. Se não, procura na internet, você deve encontrar esse livro. Você já ouviu dizer que Salomão pediu a sabedoria de Deus, né? Você pensava que Salomão tinha pedido... eu quero ter a inteligência de Deus. Não! Salomão queria unir-se a essa mulher divina, a esta deusa. Ele amou esta deusa. Versículo 7 do capítulo 7 da Sabedoria de Salomão. Por isso supliquei, e inteligência me foi dada. Invoquei, e o espírito da sabedoria veio a mim. Então veja que Salomão primeiro ora e recebeu inteligência. Depois que ele recebeu inteligência, ele recebeu a sabedoria. É o que eu quero que aconteça com você. Primeiro você tem que ficar inteligente. Se você tiver inteligência, você vai se aproximar da sabedoria de Deus. Então Salomão diz, eu orei e recebi inteligência. Aí eu me liguei que o que eu precisava era da sabedoria. Você vai ver o que a inteligência, sim, que Deus deu a Salomão, fez ele preferir a sabedoria, fez ele desejar a sabedoria acima de todas as coisas. O que a inteligência fez com Salomão? Eu a preferi aos cetros e tronos. Julguei junto dela a riqueza como um nada. Veja só, hein? Você que
vê aí nas igrejas evangélicas, geralmente as reuniões de segunda-feira são reuniões de prosperidade. Agora, o caminho da riqueza é a sabedoria. Para Salomão, a riqueza não era nada. E ele se tornou muito rico. Então, quando alguém falar que você vai fazer uma oferta, o sacrifício de Salomão, porque Salomão sacrificou mil bois, ou sei lá o que Salomão sacrificou, e aí por causa disso Salomão ficou rico, é mentira. A riqueza de Salomão chegou a ele porque ele reputou a riqueza como nada, em comparação à sabedoria. Se você quer o dinheiro e a riqueza, o carrão do ano, você entra na fila, porque tem um monte de gente atrás disso também. Agora, se você receber inteligência para reputar a riqueza como nada em favor da sabedoria, talvez você encontre o caminho da verdadeira riqueza. Ele continua, hein? Não a equiparei à pedra mais preciosa, pois todo ouro ao seu lado é um pouco de areia. Quem consegue pensar isso? Quem pensa isso hoje? Junto dela a prata vale quanto barro. Amei-a mais que a saúde e a beleza. Ele amou a sabedoria mais do que ser belo e do que ter saúde. Eu me propus tê-la como luz, pois seu brilho não conhece o ocaso, quer dizer, um brilho que nunca se apaga. Com ela me vieram todos os bens, de suas mãos riqueza incalculável. Esse é o caminho da verdadeira riqueza. E de uma riqueza estável, que não depende de economia, que não depende de jeitinho, que não depende de esquema. Você não vai alcançar essa riqueza pondo dinheiro em igreja, na casa do Senhor. Você não vai alcançar, você só vai alcançar essa riqueza por meio do verdadeiro amor à sabedoria de Deus. De todos eles gozei, ele diz. De todos esses bens que ela me trouxe, eu gozei, eu aproveitei. Claro, não é idiota, né? Ela trouxe e ele usufruiu de todos eles. Isso não é pecado. Pois é a sabedoria quem os traz. Mas eu ignorava que ela fosse a mãe de tudo. Quer dizer, ele mesmo quando ele recebeu da sabedoria todas as coisas, ele ainda não sabia que ela era a mãe de tudo. Você tem Deus como pai? Eu tenho Deus como pai. O verdadeiro Deus é meu pai. Mas eu também tenho mãe. E você também tem mãe. Existe um pai do teu espírito, não da tua carne. Pai da tua carne é teu papai e tua mamãe. Esse pai que você tem, essa mãe que você tem, são os seus pais. Mas o pai do teu espírito é um ser espiritual, um ser divino. Fez teu espírito à imagem dele. Você também tem uma mãe divina. Ela é a mãe de tudo. Salomão ainda não sabia disso. Versículo 15 do capítulo 7 da sabedoria de Salomão. Que Deus me conceda falar conforme ouço, e um pensar semelhante a este dom. Pois ele não só mostra o caminho da sabedoria, mas também dirige os sábios. Quer dizer, ele aponta para onde ir e também nos conduz até ela. Nas suas mãos estamos nós, nossas palavras, toda a inteligência e a perícia do agir. Agora olha o conhecimento que Salomão adquiriu da sabedoria. Ele, Deus, por meio da sabedoria, me deu um conhecimento infalível dos seres, para entender a estrutura do mundo, ou seja, do que o mundo é feito, a atividade dos elementos, o começo, o meio e o fim dos tempos, as alternâncias dos solstícios, as mudanças de estações, os ciclos do ano, a posição dos astros, a natureza dos animais, a fúria das feras, o poder dos espíritos, os pensamentos dos homens, a variedade das plantas, as virtudes das raízes, tudo conheço, oculto ou manifesto, pois a sabedoria, a artífice do mundo, me ensinou. A artífice do mundo, a arquiteta. Eu não sei se você percebeu, mas toda a descrição do que Salomão fala aqui é o que hoje é chamado paganismo. É o que hoje é chamado bruxaria. A posição dos astros, atividade dos elementos, a natureza dos animais, a variedade das plantas e a virtude das raízes delas. Como é que você acha que os índios, que não tinham conhecimento de química, aprenderam a fazer a mistura que resulta, por exemplo, no ayahuasca? A sabedoria que ensina. Só que a religião cristã demonizou todo esse conhecimento. Parece que é coisa do demônio. Não é. É da sabedoria. Quando você vê símbolos mágicos, por exemplo, runas, pentagramas, esses desenhos associados a demônios, a forças do mal, eles são conhecimentos da natureza.
um desenho sagrado, um círculo mágico, como wicanos fazem, outros praticantes de magia fazem. O que é um círculo sagrado? Delimitação de um espaço para canalizar a energia da Terra que é canalizada pela mente. É até científico. É ciência. Porque você pode observar se houve resultado ou não. Tem nada de demoníaco. Essa foi a sabedoria que Salomão recebeu. Esse foi o conhecimento que ele recebeu. E que você pode não estar recebendo porque a arquiteta do mundo, a artífice do mundo, você não conhece. E aí a gente vive vida, nós vivemos vidas limitadas. Vivemos vida, empurramos coisas para um canto dizendo isso aqui é do demônio, isso é demoníaco, isso é diabólico, nós não podemos mexer. Não conhecemos a força da nossa mente, não conhecemos o poder da natureza. Não conhecemos a natureza dos animais. Você se você é evangélico, você já ouviu isso mais de uma vez. Que os animais não têm alma, quando o animal morre ele acaba. Olha para os olhos de um animal e vê se em quantos olhos humanos você encontra aquela luz. Aquela integridade, aquela verdade. Ah, eu não vejo. Você não vê porque não conhece a sabedoria. Porque aquela que fez os animais, você está separado dela. E às vezes até blasfemando dela. Eu falei no começo, fiz comparações com Zeus, com Brahma. Ainda no capítulo 7, Salomão fala, versículo 25 da sabedoria de Salomão. Ela é o eflúvio do poder de Deus, uma emanação puríssima da glória do Onipotente, como Sarasvati, como Atena. Ela é mais bela que o sol, supera todas as constelações, quer dizer, é aquela mulher vestida de sol que aparece em Apocalipse capítulo 12, que não é a igreja, não é Israel, é a sabedoria. E o texto mais legal que está no capítulo 8, versículo 4. Ela é iniciada na ciência de Deus. Ela é quem decide o que ele faz. Quem manda na casa de Deus é a mulher. Quem manda na casa de Deus é a sabedoria. Aí você acha que não, talvez você se aborreça com o que eu estou falando. O fato disso te ofender significa que nós não conhecemos o verdadeiro evangelho. Lembra que eu disse que em Provérbios 8 ela foi ungida desde o princípio? Né? Você lembra disso? Lembra, né? Então, eu vou terminar mostrando aqui para você o que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 1 e depois no capítulo 2. No capítulo 1 de 1 Coríntios, Paulo fala assim, versículo 23 e 24. Mas nós pregamos a Cristo crucificado. Cristo quer dizer ungido. Esse é Jesus. Cristo crucificado. Que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, então presta atenção. A todo mundo Paulo pregava Cristo crucificado. Ok? Mas para os que são chamados, esses chamados são chamados à iniciação. Daqui a pouco eu vou mostrar por que eu estou falando isso. Tanto judeus como gregos lhes pregamos a Cristo, de novo ungido, poder de Deus e sabedoria de Deus. Ou seja, aos judeus e gregos, para o geral, Paulo pregava Cristo crucificado, os benefícios dessa crucificação. Esse Cristo é Jesus, o ungido de Deus. Mas para os que eram chamados para a iniciação, tanto judeus como gregos, ele pregava outro Cristo, que é a sabedoria de Deus, aquela que foi ungida no princípio lá em Provérbios 8. Por que eu digo que esse chamado era chamado para iniciação? No capítulo 2, Paulo está falando e ele está refutando pregadores que foram à igreja, que diziam que as palavras, que Paulo não tinha palavras profundas, que Paulo não pregava coisas, grandes mistérios. Ele, em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 6, diz assim: Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus oculta em mistério, ao qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. O que é isso que Paulo está falando? Esta palavra mistério, ela é uma palavra que vem dos cultos gregos, do culto a Mitra, ela vem também do culto egípcio, vem dos mistérios de Eleusis, vem dos mistérios de Ísis. O que é mistério? Mistério quer dizer estar com os olhos vendados. Ou seja, apenas por meio de um ritual de iniciação, estas verdades podem ser efetivamente compreendidas. Então os chamados, Paulo diz, existem... Eu não falei para vocês aí em Corinto da sabedoria, porque nenhum de vocês foi chamado para iniciação. Eu não falei mesmo. Eu só falo da sabedoria entre os perfeitos. Para os que não são perfeitos, ela está oculta em mistério. Ou seja, a verdade só pode ser compreendida praticamente.
por vivência, e essa vivência é feita dentro de uma iniciação. Por isso que ele diz depois, no versículo 9, mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, não viu porque está vendado. O ouvido não ouviu, não ouviu porque não é perfeito e não pode receber. E não subiram ao coração do homem. Nenhum homem pensou nelas. São as que Deus preparou para os que o amam. O amam. Mas quem o ama? Eu amo a Deus e chora na igreja. Não é isso. Provérbios capítulo 8. Os que me amam, eu os amo. Os que me aborrecem, odeiam a própria vida. Então quem ama a Deus é quem ama a sabedoria dele. Por isso que a sabedoria que é o Espírito, Paulo diz, mas Deus nolas revelou. Essa palavra revelou é a palavra do livro do Apocalipse. Quando você lê lá Apocalipse, quer dizer revelar. Revelar é tirar o véu. Então a sabedoria está oculta em mistério. Só que Deus revelou essa sabedoria para alguns, esses que são chamados de perfeitos. Deus nolas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas. Por isso que quando Salomão recebe a sabedoria, ele entende tudo do universo. Ele entende o mecanismo, o movimento das estrelas, do sol, dos astros, a alma dos animais, o íntimo dos homens, a variedade das plantas, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque ela saiu de dentro de Deus, como eu li lá em Provérbios, como eu li na sabedoria de Salomão. Paulo está dizendo o seguinte: olha, gente, eu posso falar da sabedoria, mas oculta em mistério. Se vocês não tiverem a experiência do encontro com ela, se vocês não foram chamados para a iniciação, vocês nunca vão compreendê-la. É o estado que as pessoas estão hoje. Elas estão nas igrejas aí prometendo coisas que elas não podem dar. Elas não têm Deus. Eles não têm Deus. Porque quem não tem a sabedoria, quem não tem o Espírito de Deus, não tem Deus. Eu tenho muito a falar ainda sobre isso. Esse assunto é muito amplo. Ele é o assunto principal do templo sofiânico. Ele é o assunto mais amado por nós no templo sofiânico. A sabedoria de Deus que se revelou para nós. São ritos secretos. É maçonaria. Acorda. Não tem nada a ver. Se você não participa, não experimenta, você não conhece. Então mesmo que eu falasse, você não entenderia. É o que Paulo disse aqui. Só aqueles que são chamados para experimentar o Espírito de Deus, receber não da boca de um homem, mas do Espírito de Deus diretamente do coração de Deus para o nosso, quem não for chamado para isso não compreende. Não interessa quantos tratados de teologia, quantos textos da Bíblia eu escrevo. Eu não tenho como compartilhar com você a sabedoria que Salomão adquiriu, porque ela só pode ser compartilhada por aqueles que recebem do Espírito de Deus. Quer chamar isso de bruxaria, de magia? Acontece que a magia, a bruxaria, que eram ciências dos povos antigos, era a ciência dos povos do passado, os cultos a Thor, os cultos a Odin, os cultos aos deuses gregos, que eram a ciência do povo do passado, revelada pela sabedoria, foi demonizada pelos inimigos do Espírito de Deus. Por isso que hoje parece uma coisa demoníaca. Mas o demônio não existe. O que existe é o Espírito de Deus penetrando, entrando e conhecendo todas as coisas e querendo revelar para você a verdade do universo no qual você vive, a verdade da tua mente, a verdade do teu espírito, a verdade do teu coração, a verdade que religião nenhuma, embriomologia nenhuma é capaz de te revelar. É isso que nós aprendemos no templo sofiânico. É isso que eu quero convidar você a aprender também. Então, em uma próxima ocasião, eu continuo falando com vocês sobre isso. Não esquece, hein? Não esquece, senão o diabo vai vir puxar teu pé. Curte o vídeo e se inscreva no nosso canal, porque tem muita coisa ainda para falar. Namastê, um abraço a todos.